a vida de Orfeu, porque ele não dava a mínima para ninguém. Então a catábase de Orfeu era essa que é a ideia, e a anábase, a subida. Quando ele volta do Hades, ele faz a anábase. Quando a gente sai da depressão, a gente faz a anábase, e a gente volta renovado por essa experiência, né? Nosso olhar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa escuta, né? A gente começa a valorizar algumas coisas que antes a gente não valorizava, né? Não precisa ser necessariamente a depressão ou o pânico, não precisa ser necessariamente um transtorno ou um assim chamado transtorno psiquiátrico. Pode ser, por exemplo, uma situação de perigo iminente, uma situação de desastre em que a pessoa escapou, né? Um problema físico que a pessoa teve que ser internado e ficou entre a vida e a morte e voltou, né? Aquela descida que a pessoa faz, depois a subida, ela volta para o mundo, ela volta diferente, valorizando mais todas as coisas menores que a gente passa por cima, por causa do ego que se acha imortal e que não está disposto a contactar. Ele está muito interessado nas coisas que ele tem interesse. Ele não se dá conta de que tudo isso pode ser perdido assim num estalar de dedo. Tudo pode ir embora em um estalar de dedo. Ele não se dá conta disso. Ele não compõe na mandala da vida dele, não tem a limitação, a vulnerabilidade, a impermanência, todos esses conceitos que a gente encontra nas tradições orientais, em especial no Zen budismo, né? Permanência de tudo, não tem. Ele tem uma ambição de se realizar e ele corre atrás dessa ambição, né? Todo o tempo, né? Mas ao imaginar que esta ambição é legítima e fundamental para ele, né? Muitas vezes quando a gente investiga por dentro essa meta, que é o que parece ser uma meta, nós descobrimos uma fuga e não uma meta, uma fuga de um outro objeto mental, que é um objeto de felicidade e de realização pessoal, né? Esse é o motivo pelo qual também toda essa situação de pandemia está nos desafiando, né? Nos desafiando a pensar um pouco sobre o mito do nosso significado, né? Podemos morrer de coronavírus, podemos morrer de qualquer outra coisa, na verdade. O coronavírus só nos lembra que a gente morre, está nos lembrando de forma ostensiva que a gente morre, né? Mas mesmo se não existe os coronavírus, a gente devia se lembrar que a gente morre. E se a gente morre, a gente tem que viver antes de morrer. E viver significa estar inteiro no aqui e agora. É disso que nós estamos falando aqui. E aí então nós vamos para o segundo capítulo. É muita psicologia e pouco livro de Jonas, né? Mas eu preciso ler essa oração, porque ela é de uma beleza assim, dolorosa. É uma beleza dolorosa. É de uma... De profundus clamo addictu Domini, né? Em latim. Das profundezas eu gritei o nome do Senhor. Ou então, de minha angústia clamei a Javé. E ele me respondeu. Do seio do Sheol pedi ajuda. Já sabemos o que é Sheol. O Hades, o mundo inferior. Ele estava lá. Foi de lá que ele pediu ajuda. Da dor dele. Da minha angústia clamei a Javé. Fala com teu coração angustiado. Não é o terapeuta que te cura, são tuas palavras que te curam. Ali só é um lugar sagrado para você conectar as palavras que te curam. É tua conexão com a tua angústia profunda, já mais tranquilo, que te cura. É isso que te cura. E tu ouviste a minha voz, lançaste-me nas profundezas, no seio dos mares, lançaste-me. Quem foi que me lançou? Jonas não tem nenhuma dúvida que foi Javé que lançou ele lá nas profundezas. Olha que segurança isso traz. Se eu sei que o meu sofrimento tem sentido, se eu sei quem foi que fez aquilo comigo, eu posso falar com esse alguém que fez aquilo comigo. Eu posso querer entender por que você fez isso comigo. Para depois aprofundar e descobrir para que
isto foi feito comigo. Porque, lembra? Causalidade, método de Freud. Para que? Teleológico, método de Jung. Né? Pergunta do Marujo: qual é a tua missão? Teleológico. Da onde tu vens? O que tu fazes? O que aconteceu na tua vida? Causalidade. É um método perfeito, a combinação dos dois. Eu preciso saber, pela anamnese, um pouco da história da pessoa que está conversando comigo ali na minha frente. Mas não é o passado da pessoa que define a vida dela, mas o que ela vai fazer com a vida dela e com a escuta que ela tem do self dela, que define a vida dela. Curar não é um ato só de remexer as feridas do passado. Curar significa, antes de tudo, ampliar a consciência, perceber a extensão da vida que existe dentro da sua vida. A vida estreita nos adoece. Na medida em que a vida se amplia, nós compreendemos. E a compreensão nos cura, porque nos faz entender. Nós somos seres que precisamos entender. Nós precisamos compreender. Mesmo quando sabemos que não podemos compreender, compreendemos que não podemos compreender. É isso que nós somos. Nós somos sapiens, nós somos muito sábios. Mas não é sábio porque sabe tudo, é sábio porque descobriu que quase nada sabe. E por isso está aberto para saber. E a torrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Está afogado dentro do monstro da baleia. Não porque não possa respirar. Esse afogamento não tem a natureza de um afogamento. Porque você respira neste afogamento aqui. Este aqui é um afogamento especial. Você está como morto, estando vivo pela primeira vez. Mas o ego, acostumado à vida passada, viciado à vida passada, não reconhece ainda a vida presente. A vida que está aqui agora acontecendo na vida da pessoa. Então, tudo aquilo que está acontecendo agora é horrível, é terrível, é doloroso, porque ainda não constitui a vida do indivíduo o conhecimento que ele está extraindo desse momento onde o ego está sob forte calor da transformação. E eu dizia: fui expulso de diante de teus olhos, todavia continua a contemplar o teu santo templo. Isso é muito importante. Nós não devemos perder de vista o nosso self. Mesmo que Jonas acredite não estar sob o olhar de Deus, ele continua olhando para o self, ele continua olhando para o mundo interior dele, a si mesmo. As águas me envolveram até o pescoço, o abismo cercou-me e a alga enrolou-se em volta de minha cabeça. Eu desci até as raízes das montanhas, né? A terra cujos ferrolhos estavam atrás de mim para sempre. Mas tu fizeste subir da fossa a minha vida. Olha que coisa linda. Tu, Javé, fizeste subir da fossa do Hades. Alguém me disse que o fundo do poço tem uma mola que você bate ali e sobe. Tem uma mola no fundo do poço. Tem mesmo. Mas ela só aparece quando você desiste de querer subir. Vai topar? Só se você desistir de querer subir. Enquanto houver um desejo de querer subir, enquanto não se entregar, enquanto não confiar, enquanto não deixar de mão qualquer tentativa
enquanto quiser fazer aquele joguinho. Lembra da nossa live da semana passada? O advogado defenderá o seu cliente zelosamente. Você engoliu a palavra zelosamente. E neste caso, e neste momento da sua vida, nenhuma vírgula pode ser ocultada. É tudo. Tudo que tem em você. Tudo. Então, é de um despojamento poderoso. Só mesmo um acontecimento, aspas, externo para colocar alguém nesse lugar. Porque ninguém voluntariamente se entrega a isso, salvo o Rabi Jesus. A minha vida não é tirada, eu é que vos dou. Não é tirada, vocês não estão me prendendo, não. Eu é que me entrego porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso fazer isso aqui, senão eu sou o traidor da minha jornada e da minha missão. Eu tenho uma missão, né? Pedro corta a orelha de um centurião ou de um soldado romano. Jesus o repreende, o chama de Satanás. Imagina, o cara era amigo. Eu acho que se eu estivesse lá, eu também cortaria a orelha, as duas orelhas até do... E se pudesse, tomava a espada do soldado. E talvez até o matasse. Meu amigo. Talvez fizesse isso. Mas ao perceber que o Rabi chama Pedro de Satanás, você não vai impedir que a minha jornada seja abortada? O cara está numa outra vibe, né? Está com uma estrutura mental em outro lugar, que é esse lugar que a gente está indo, que até hoje a gente procura ir, né? Mas tu fizeste subir da fossa a minha vida, Javé, meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei de Javé. Lembrar, meu Deus. Lembrar é muito importante. E aí o rabino Freud, um rabino, né? Então, um rabino dizia uma frase angular: quem esquece, repete. E quem esquece não lembra. A esmagadora maioria dos transtornos psiquiátricos exibe essa delicadeza extraordinária de fazer com que o indivíduo esqueça o que aconteceu. O demônio é especialista em esquecimentos. Ou as estruturas narcísicas atuam com um veneno na corrente sanguínea psíquica que faz com que o indivíduo bloqueie a lembrança. E se ele bloqueia a lembrança, ele bloqueia o ensinamento também. Mas é claro que tudo isso vem injetado com uma dose de onipotência e de exibicionismo prazeroso que faz com que o indivíduo simplesmente não dê nenhum valor à experiência recente de sofrimento pela qual passou. Não toma mais nem a medicação, não precisa mais. É tão rotineiro essa inflação do ego, né? Porque não lembra, né? Não lembra. E Jonas está dizendo que ele se lembra. Quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei de Javé, e a minha prece chegou a ti. A minha prece é: da minha angústia clamei Javé, de profundos clamo adicto Domini. Da minha angústia clamei a Javé. Então aqui está a minha oração. A minha oração é a minha conversa com Deus, sincera e verdadeira, no silêncio do meu coração, na escuridão da minha alma, que pode coincidir com a escuridão do quarto, se for necessário, ou da solidão, da insônia, que não se quer e que está presente. Aliás, acabei de me lembrar de uma oração de um gnóstico chamado Monóimo. Eu vou ler aqui no nosso próximo sábado. Uma oração linda. Quanto a mim, com cantos de ação de graça, oferecer-te-ei sacrifícios e cumprirei os votos que tiver feito.
a Javé pertence à salvação. Então ele se compromete a cumprir, dessa vez, aquilo que Javé, ou o self dele, diz que ele precisa realizar. E aí nós vamos para o capítulo 3, e vamos voar nesse capítulo 3, porque nós temos 7 minutos. Então a palavra de Javé foi dirigida a Jonas. Ele foi vomitado numa praia próxima a Nínive. Não foi em Nínive. Note bem, esse é um detalhe importante. Eu acho que a gente vai ter que continuar mesmo na nossa próximo sábado. Um detalhe é que o peixe não vomita Jonas lá em Nínive, porque seria entregá-lo lá no lugar onde ele deveria ir, obrigá-lo a ir. Ele o vomita numa praia mais distante. Jonas vai ter que decidir ir. O processo de salvação de Jonas depende da decisão dele de desejar ser salvo. Isso é muito interessante, né? Não, te lembra? Eu estou me lembrando daquela de Hipócrates, que é sensacional, né? Antes de querer curar alguém, pergunta a essa pessoa se ela quer ser curada. Freud chamou isso de reação terapêutica negativa. Aqueles o indivíduo está melhorando e vai melhorar, é um boicote para destruir a possibilidade de cura. A pessoa jura que quer ser curada, mas ela não conversou com os russos, né? Não perguntou para os russos se os russos concordam com o processo de cura. Acha que, de novo, é só ela que está ali no processo, né? Se eu quero, eu consigo, né? Aliás, esse é um mote, é um slogan, né, do mundo, né? Eu quero, eu consigo, né? Isso só fica bonito em livro, né? Mas quando a gente vai lá dentro da vida da pessoa, vê que o livro é muito diferente da vida da pessoa, né? O livro é uma coisa incrível, né? Uma coisa é o livro, né? Outra coisa é a vida da pessoa mesmo, tal como a vida da pessoa é. Geralmente a vida não ilustra o que foi escrito, né? O que, ok, de qualquer modo. Então, ele se levanta, como eu disse, ele é vomitado ali. Você vai ter que decidir se você vai ou não vai. Você já entendeu que você pode decidir não ir, mas que mesmo decidindo não ir, tem consequências sobre a sua vida? Qual foi a parte que Deus só falta dizer para Jonas? Você quer que eu desenhe para você entender? Qual foi a parte que você não entendeu? Você não entendeu que quando eu dou uma missão para alguém, a missão tem que ser feita? Não entendeu isso, né? Quer que eu desenhe? Então eu vou te vomitar bem aqui, né? Nessa praiazinha linda. Pode até ficar aqui, porque essa praia aqui no Mediterrâneo é linda, né? Mas tu tem que ir lá em Nínive, de qualquer modo, né? Então, tu tem que decidir. E dessa vez Jonas decide contrariado. Ele é esquisito aqui, de qualquer modo. A personalidade de Jonas é uma personalidade muito interessante e que nós podemos fazer uma leitura, né, desse narcisismo maligno, né, que está todo o tempo rondando ele por perto, né, a ponto dele pedir para Deus que, como Jó, me mata logo, né, por motivos diferentes, né? Jó quer morrer porque está triste demais, né? E Jonas quer morrer porque não foi como ele queria, né? A história não é como ele queria, né? Ele teve que fazer, mas ele tinha que ser como ele queria, né? Então nós podemos também fazer uma leitura de Jonas, né? E é isso que eu estou achando muito rico, para mim também. Fazer uma leitura de Jonas a partir da perspectiva das psicoses narcísicas. Não que ele seja um psicótico, né? Mas dos sintomas psicóticos narcísicos que qualquer pessoa não psicótica pode ter. E aí eu tenho que citar rapidamente aqui um grande psicanalista chamado Wilfred Bion, com um texto que ele escreveu, que é uma obra-prima, chamado Diferenciação entre a parte psicótica da personalidade e a parte não psicótica da personalidade.
Na verdade, eu tenho usado muito aqui Jung, sem dúvida, é a nossa referência mestra, mas muitos outros psicanalistas para nós entendermos esse livro. Bom, nós vamos continuar o capítulo 3 e rogamos a Deus que na semana que vem consigamos chegar até o capítulo 4. Né? Para mim tem sido uma experiência muito rica, essa experiência de estar falando sobre o Jonas. Né? Me surpreendi em diversos momentos aqui das interpretações que não foram nem um pouco planejadas, né? São totalmente espontâneas, né? E tenho me enriquecido muito com tudo isso. Né? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todas as pessoas que estão aqui. Que Deus nos abençoe abundantemente, né? E que faça essa gentileza de nos mostrar sempre, através de sonhos, através de alguns acontecimentos da nossa vida, através de um choro, de uma lágrima, de uma noite às vezes não tão bem dormida, né? Qual é a nossa missão? O que precisamos fazer para fazer a nossa vida melhor, mais feliz, né? A nossa e a dos outros, porque quando a gente é feliz, a gente passa a felicidade para outra pessoa, né? Que a gente possa ser menos egoísta também, o que somos sempre e invariavelmente, né? Que as nossas vaidades sejam vaidades aceitas, né? Mas que mesmo assim a gente possa fazer um esforçozinho para praticar, né, a humildade, porque já sabemos que a humildade é que nos faz forte, né? Que nos faz inteiros, né? Então acho que a gente pode fazer a nossa oração assim, né? Destituída de querer ser alguma coisa que seja bonita, né? Não precisamos querer ser alguma coisa que seja bonita. Precisamos ser só verdadeiros com Deus, verdadeiros conosco, né? Então que Deus nos abençoe abundantemente neste sábado, nesse final de semana, e até a próximo sábado.